Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live e nesse vídeo eu vou mostrar como conseguir entrevistas para vagas de programador, sejam elas em empresas do Brasil ou do exterior. Eu vou mostrar aqui na prática como que eu faço. Eu vou abrir aqui o meu LinkedIn e vou mostrar passo a passo, em detalhes, como que eu faço para conseguir ser chamado para muitas entrevistas. E isso funciona com empresas da gringa, funciona com empresas do Brasil também. Você só precisa fazer o que eu vou mostrar aqui. E se você for procurar a empresa do Brasil, aqui na busca do LinkedIn você pode escrever Brasil, ou escrever o Worldwide ou colocar algum país específico. Vou botar aqui Brasil, buscando por Python Developer no Brasil. Com esses filtros que eu uso esses filtros aqui, remoto e Easy Apply. Eu começo aplicando primeiro para as que tem Easy Apply. Depois de aplicar para todas as Easy Apply mais recentes, eu vou para aquelas vagas que não estão com o filtro Easy Apply ativado. São vagas que você consegue aplicar mais rápido, com menos clique. E eu priorizo as que foram publicadas mais recentemente, por isso eu gosto desse filtro aqui. Nas últimas 24 horas, se não tiver muitas com essas características, eu boto na última semana. E eu tendo a priorizar empresas de fora do país. Vou botar aqui Estados Unidos, poderia ser outro país, mas Estados Unidos é onde costuma ter mais vagas e também eu falo inglês. Mas se você não fala inglês, você pode colocar aqui Brasil. E aqui, com esses filtros, eu coloco aqui últimas 24 horas ou última semana, que é para poder aplicar para as vagas que foram criadas mais recentemente, para eu poder ser um dos primeiros a ser entrevistado para essa vaga. Então, os filtros que eu botei aqui, remote, para ter vagas do mundo todo, ou do Brasil todo, mundo todo não, no caso aqui só Estados Unidos. Eu poderia botar o Worldwide também. Mas vamos começar com os Estados Unidos. E eu faço isso, eu priorizo aplicar primeiro para as vagas dos Estados Unidos e Europa, que são locais que têm os salários mais altos. E aí, depois de aplicar para todas, que eu aplique todas as recentes que aparecerem na lista, aí eu aplico para as vagas do Brasil também. Então, eu vou demonstrar aqui. Então, com esses filtros, botei aqui um timer de 10 minutos aqui. Você pode fazer por bastante tempo, mas é só para demonstrar. Essa daqui, Remote Senior Backend Engineer. Easy Apply. A internet aqui está demorando um pouco a carregar o LinkedIn, mas é isso aqui. Easy Apply. A descrição da vaga não muda muita coisa, olhando assim por alto eu já sei que elas pedem basicamente as mesmas coisas. Vi aqui que é uma vaga de back-end Python. Pede aqui conhecimento de Cloud, Docker, RESTful, CI/CD. É o normal que uma vaga de sênior pediria. Git, NoSQL, experiência, normal. Cliquei para uma aqui, tentar outra aqui, Software Engineer. Mesma descrição de sempre, Clean Code, conhecimento da linguagem, Git. Tem que aprender a ler descrição de vaga mais rápido, na mesma velocidade que o recrutador lê o teu currículo. Que existem pesquisas que mostram que o pessoal do RH das empresas leva em média 7 segundos para ler cada currículo. Ele olha as palavras-chave e vê se tem as palavras-chave que ele está procurando. Ele não lê o currículo todo. Até porque ele não tem tempo para isso. Programação orientada a objeto, back-end. O salário também, se você trabalha em alguma empresa do Brasil, não precisa nem olhar o salário. Qualquer empresa daqui vai ser o salário no mínimo o dobro do que você ganha no Brasil. Então,
Nem precisa nem olhar a faixa de salário que está escrito aqui, se for empresa dos Estados Unidos. Normalmente eles vão trabalhar com uma a pretensão salarial. Algumas até exibem um valor e outras vão perguntar a pretensão. Você tem que saber quanto vale o teu trabalho no mercado internacional, para evitar aceitar valores muito baixos. Aqui está um pouco lento, mas vamos lá. Mais uma. Mas para uma demonstração é o suficiente, basicamente é isso que eu faço. Aquelas vagas que tem que preencher muita coisa, eu deixo para aplicar depois de aplicar para todas as vagas recentes que estão com a opção Easy Apply ativada. Aqui outra aqui, Remote. Não, aqui eu vi que está US Based Only. Então essa é só para pessoas que estão nos Estados Unidos. Então não vou aplicar para essa. Mais uma aqui. Senior Software Engineer. Baytech Group. Experiência com algumas perguntas básicas. Experiência com TypeScript, AWS, Node. Essa daqui eu não costumo aplicar, porque geralmente são vagas que tentam fazer um tipo de entrevista com robô. Eu não gosto dessas que estão com esse Jobot. Que é Full Stack Engineer. Pedindo aqui o padrão de mercado. Agile, conhecimento de cloud e conhecimento de back-end em uma linguagem. E aqui as perguntas comuns. Isso você tem que fazer com uma grande quantidade de empresas, porque isso funciona como um funil, é como um funil de vagas. É como um funil de vendas, para quem já trabalhou com alguma coisa relacionada a marketing ou vendas, sabe o que é um funil de vendas. Mas isso funciona como um funil de vagas. Você vai aplicar para uma grande quantidade e dessas vagas que você aplicar, a grande maioria vai te rejeitar, isso é normal, isso já é esperado que isso aconteça. E uma porcentagem pequena vão ser as vagas que vão te chamar para dar prosseguimento nos próximos passos. Algumas delas vão te chamar para entrevista e assim vai afunilando, começando com uma grande quantidade de pessoas que mandam o currículo para as vagas e dessa quantidade, não sei qual a porcentagem, mas eu imagino que 90% ou mais você deve ser rejeitado, provavelmente. Pode ser menos que isso, mas vagas do exterior normalmente é um número muito alto de rejeição, isso é normal. Mas vai ter uma porcentagem menor de vagas que você vai passar da primeira fase, que é a triagem inicial de currículos, e aí você vai ser chamado para entrevista com RH, que é outra triagem, e assim vão passando por outras fases, até a entrevista técnica com o recrutador, e por fim a contratação. Por isso que você vê aí em grupos de programadores, é comum. Você vê algum programador dizendo que fez 100 entrevistas para conseguir ser contratado, que fez 200. Já vi até um falando que fez 300 entrevistas, até 200 e pouco, 300, 100 entrevistas. Esses 200, isso tem alguma coisa errada, né? Isso aí é alguma dificuldade que eu imagino que a pessoa estava tendo, mas ter que fazer 100 entrevistas para poder conseguir ser contratado, isso é normal. Não tem nada de fora do comum, considerando o cenário de crise que está impactando o mercado, não só a área de TI, mas todas as áreas. Então, por isso tem essa dificuldade. Não é tão fácil quanto era na época da pandemia. Então, basicamente é isso que eu faço. Eu fiz aqui, estou demonstrando aqui por pouco tempo, mas é repetir esse processo no tempo que
que você tiver disponível. Às vezes, pessoa que tá desempregado ou que trabalha em algum lugar e tem algum tempo livre, usa esse tempo livre para isso, até conseguir aplicar para mandar o teu currículo para todas que tiverem com Easy Apply aplicadas abertas nas últimas 24 horas. E aí no dia seguinte faz a mesma coisa, com as vagas que abrirem amanhã. E repete isso até ser contratado. Lógico que não para por aqui, esse é só o primeiro passo. Tem mais algumas? Full Stack Engineer. Eu vou mostrar os próximos passos também. As respostas comuns quando você é rejeitado na triagem inicial e as respostas que você vai receber quando você for aprovado e passar para as próximas fases, que é você conseguir o contato de um recrutador, conseguir marcar uma entrevista e os próximos passos também, as entrevistas, os diferentes tipos de entrevistas e até a contratação. Passei por todas aqui, agora eu vou pesquisar aqui Brasil. Brasil, desenvolvedor Python. Eu conheço bem esse processo, que eu já fui entrevistador em uma empresa, em uma multinacional, e eu fazia as entrevistas aplicando os desafios técnicos nos candidatos. Entre, lógico, eu também era desenvolvedor, mas eu tive essa atividade e fiz uma grande quantidade de entrevistas com os candidatos para essa empresa que eu trabalhei. Mas isso vou deixar para dar mais detalhes sobre o que eu aprendi, sobre o que eu aprendi fazendo, estando do outro lado, fazendo as entrevistas. Depois eu vou fazer um outro vídeo, um dos vídeos seguintes dessa série, eu vou falar mais sobre isso, sobre como é o ponto de vista de um entrevistador, que é eu via por outro lado como que o desenvolvedor ficava nervoso, querendo resolver alguma coisa, às vezes não saía o código, mesmo que a pessoa sentisse que sabe aquilo, mas dava um branco por causa de nervosismo, a pessoa esquece o que ia fazer. Isso acontece com todo mundo nas entrevistas e eu via isso acontecendo com os candidatos quando eu estava aplicando as entrevistas. Aqui algumas vagas do Brasil. Aqui, Tech Lead, vaga afirmativa para mulheres. Não vou aplicar para essa. Aqui, Software Architect, Software Developer. No Brasil tem poucas aqui nas últimas 24 horas. Quando acontecer assim, você pode mudar para Past Week, que é a última semana. Aqui no Brasil já apareceu um pouco mais. Que desenvolvedor Python Sênior com inglês avançado. Contratação PJ remoto. Precisa saber API REST, inglês fluente e cloud, conhecimento de cloud. Quantos anos você usa Python? Python, experiência com Python, com REST, nível de inglês. Respondi as perguntas, submit. Foi. Vendo algumas anotações aqui. Aqui, outra aqui. Especialista back-end Python. Fast API, API REST, SQL Alchemy, Postgre, Redis. Normal. Inteligência artificial normal para uma vaga de sênior.
Vou aplicar também para essa daqui, uma de Tech Lead com conhecimento de cloud. Que Tech Lead, conhecimento de Linux, conhecimento de redes, protocolos, Git, Gira, GitLab, inteligência artificial, LangChain, LLM, container, Linux, Python. Normal, para uma vaga de Tech Lead. Apliquei para essa também. Quantos anos de conhecimento com cloud, quantos anos usa Linux, quantos anos de conhecimento de Python. Mais uma aqui, Full Stack Node Engineer, Senior Full Stack, pessoa engenheira de software back-end, Artificial Intelligence, engenheiro de software Python, Remote Senior Python Developer, Full Stack Python React, essa daqui também. Conhecimento de Python, Cloud, React, Flask, AWS. Pessoal que estiver vendo isso na live, eu vou aqui falar como se eu estivesse me despedindo, porque eu estou gravando também um corte ao mesmo tempo enquanto eu faço a live, mas não é para sair não, vou continuar mostrando o próximo passo para o outro corte, vai ser com as negativas que eu recebi das vagas que eu fui rejeitado e com as respostas positivas que eu recebi das vagas que eu passei na triagem inicial dos currículos. Preencher isso aqui também. Experiência de Python, React, Redux, pretensão salarial e conhecimento de inglês. Então é isso. Nesse vídeo eu mostrei como aplicar para as vagas de uma forma que você consegue uma grande quantidade de entrevistas, seja para empresas do Brasil e também do exterior. E no próximo vídeo vocês vão ver as respostas das aplicações que eu fui rejeitado e as respostas das aplicações que eu passei para a próxima fase, para você ver como é o resto do processo.